seu livro vai muito na linha desse livro, e ainda, enfim, acho que foram feitos ao mesmo tempo, concomitantemente, o seu e do Alberto Grande, né? As Mentiras da Nona, que fala sobre a invenção da culinária italiana, a própria invenção da Itália, né? Então, essas identidades, elas são brincar com uma fogueira complexa, assim, eu acho. Dois questionamentos. Primeiro, como é que surgem essas cozinhas típicas, né? De onde que elas vêm? Como que são formadas? Como que isso surge na ideia das pessoas? E acaba se tornando, né, um veículo de turismo, né, de divulgação turística, que era o que eu fazia, né? Ia até lá visitar os restaurantes para divulgar essas cozinhas típicas. E o outro questionamento que eu sempre tive nessas viagens é, poxa vida, né? Por que eu nunca encontro um restaurante que se diga de cozinha paulista? Por que não existe restaurante de cozinha paulista? O que é a cozinha paulista, né? E muitas viagens que eu fiz por Minas Gerais e até por outras cidades, outras regiões do país, sempre encontrava restaurantes de cozinha mineira e fazia o que minha avó fazia, o que minha mãe faz até hoje. Eu sempre me questionava, então, a comida da minha avó era mineira, mas ela nunca saiu de São Paulo, minha avó, imagina, nunca viajou, ela nunca saiu do estado de São Paulo, né? Então, isso ficava na minha cabeça, e aí quando eu saí da Editora Abril, o núcleo que eu trabalhava deixou de existir, e eu falei, não, agora eu vou estudar, vou fazer mestrado em História, que era o que eu queria fazer, e justamente o que eu queria fazer era exatamente essa pesquisa, então já tinha isso muito claro na minha cabeça, né? Mas aí, lógico, como que eu ia fazer essa pesquisa, né? E eu tinha ideias ainda muito iniciais do que era todo esse universo da história da alimentação, né? Da diferença de gastronomia, culinária, isso tudo estava muito ainda novo na minha cabeça, né? Então eu fui estudar mesmo muita coisa antes de poder seguir com a pesquisa em si, sobre a formação da ideia de cozinha paulista e como que essa ideia de cozinha paulista se afastou ou se aproximou da ideia também de cozinha caipira, né? Como que essas ideias estão relacionadas no nosso imaginário e como que elas são construídas socialmente, né? Então foi uma longa jornada até chegar a esse livro. E aí, quando eu comecei a querer estudar isso, né, e entendi que o que eu queria estudar era uma representação, né, não era exatamente as práticas culinárias que davam forma a uma culinária que podia ser caipira ou paulista, enfim, eu queria estudar mesmo as representações, né, os sentidos simbólicos da cozinha, como que isso se tornou, como se criou mesmo essa ideia de cozinha paulista, cozinha caipira, né? E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a ir atrás de quem já tinha tido ideias semelhantes no passado, e foi aí que eu cheguei a Jamile Japur, uma folclorista muito atuante em São Paulo nos anos 50 e 60, e que lançou em 1963, um livro chamado Cozinha Tradicional Paulista, que foi a primeira tentativa de sistematizar uma cozinha que ela entendia como paulista, né, como tradicional de São Paulo. Então, eu fiquei muito interessada por esse livro, eu achei esse livro numas referências de outros livros de cozinha paulista mais recentes, e eu fiquei doida atrás desse livro, não encontrava de jeito nenhum. É um livro super difícil de ser encontrado, né? Eu até chamo de um livro esquecido, porque foi muito difícil, é difícil mesmo encontrar esse livro. Ele teve uma edição só em 63, nunca mais foi reeditado. Eu encontrei, depois de um tempo, num sebo, assim, super caro, foi um livro caro, porque realmente é um livro raro, assim. E aí eu fui tentar entender esse livro, como que ele foi gestado, como que ele foi pensado, como que a Jamile pensou esse livro, qual que é a relação do livro com a própria Jamile como folclorista, né? E como que o livro se encaixa numa linhagem de livros de receitas regionais que já desde o começo do século XX vinham tentando definir outras cozinhas regionais no Brasil. Então, por isso que eu chamo da biografia de um livro de receitas, porque realmente eu tento entender a trajetória na sociedade desse livro, né? Como que esse livro foi pensado, né? Ele não surgiu em 63, simplesmente, né? Ele foi criado a partir das ideias de uma folclorista que estava inserida no movimento folclórico, que estava inserido, por sua vez, em ideias, conceitos que já vinham desde o fim do século XX.
e também dentro de uma identidade paulista que vinha sendo construída, né, desde o fim do século XX. Então, por isso que é uma biografia, vou atrás desde os primórdios, né, dos pensamentos que deram origem ao livro, foco também no livro em si, como que ele foi produzido, publicado, como que ela selecionou as receitas que ela entendeu que seriam paulistas, né, e depois eu analiso as reverberações do livro dela, né? Como que o livro dela acabou consolidando uma ideia de que a cozinha paulista barra caipira seria uma cozinha esquecida, como que isso foi sendo reproduzido depois nos livros seguintes sobre cozinha paulista, e como que, quando a gente compara o livro dela com outros 2 livros de receitas lançados mais ou menos na mesma época, a gente percebe que, na verdade, os 3 livros tratam de uma mesma cozinha, né? Bases semelhantes que poderiam pertencer a uma mesma cozinha, né? Uma cultura culinária similar, mas que cada um se apropria de uma maneira dessa cozinha, entendendo essa cozinha não como regional, mas como estadual, né? Como própria de cada estado. Que seria um livro de cozinha goiana, do Bariane Hortêncio, e o outro de cozinha mineira, da Maria Estela Libânio Cristo. Então é isso, assim, resumindo muito, né? Os livros são muito perigosos, porque eles dão ideias para outros livros, não é mesmo? E a gente acha que, não, vai ser muito simples analisar o livro da Jamile Japur. E, na verdade, você puxa um novelo importantíssimo da história da alimentação, que é falar sobre as identidades culinárias. E isso também causa muito desconforto, às vezes, nas pessoas, porque acham que as identidades são dadas ou que são naturais e não são construídas. Então, eu acho que uma das ideias principais que está no livro é justamente essa ideia de a invenção da culinária tradicional paulista, ou a ideia de que essas identidades, elas são móveis, elas não são fixas. Elas, digamos, transitam, para falar um verbo que todo mundo gosta hoje em dia, elas são fluidas também. Então, isso é algo interessante que você chegou nesse livro e muito importante para a história da alimentação, né? Eu sempre digo que eu acho muito mais legal a gente entender isso e perceber essas mudanças, essa fluidez e tal, do que saber se o tutu de feijão é paulista, mineiro ou goiano. É mais interessante entender como que essas regiões ou esses estados se apropriam de uma mesma técnica e dizem que essa técnica é deles. O que isso quer dizer sobre essas regiões, não é mesmo? Não é mais ou menos essa ideia. É essa ideia, exatamente isso, né? A gente tem muito uma ideia de que, por exemplo, eu tinha essa ideia, né, de que as cozinhas típicas, elas surgem, né, em algum momento, e aí as pessoas se apropriam disso e começam a divulgar isso, né, como parte de uma identidade espontânea, né, natural. Mas, na verdade, quando eu comecei a estudar, tudo isso caiu por terra, e principalmente a ideia de que existiria uma cozinha paulista, né? Porque o que é a cozinha paulista? Na verdade, ela não existe, né? E nenhuma outra cozinha, da maneira como a gente pensa, existe como um sistema fechadinho de receitas, né? Utensílios, técnicas, práticas. É exatamente o que você falou, né? As cozinhas, elas são fluidas, a cultura é fluida, né? Ela é fruto de transformações, ela é a transformação, na verdade, né? Todas as transformações que a gente tem de práticas, elas não podem ser fixadas ali em algo que seja típico, né? A própria ideia de tipicidade, ela fixa, né? Ingredientes, receitas, né? Principalmente receitas no Brasil, porque no Brasil as cozinhas estaduais, elas são muito pensadas como uma coleção de receitas, né? Sim. E mesmo a cozinha brasileira, né? E tudo isso fixa essas receitas como se elas fossem mesmo partes, propriedades, né? De alguns estados e não de outros. E impede que, na verdade, a gente pense sobre como que essas receitas se formaram, de onde que vieram essas receitas, como que se construiu essa ideia. E aí, o que eu cheguei na conclusão é de que, na verdade, toda essa ideia de disputa regional, disputa estadual que existe, ela é muito mais política e conservadora, né? Muito conservadora,
do que qualquer outra coisa que a gente possa pensar. Então, assim, essas disputas entre o que é carioca, o que é paulista, que até hoje, né, existe muito em vários âmbitos, né? E na comida, muito entre a cozinha mineira e a paulista, na verdade isso não faz sentido nenhum, né? E porque tudo isso foi criado mesmo politicamente, né? Teve uma intenção alheia a nós, né, de ser criado, e tudo isso só serve mesmo para separar, né, os estados, dizer que um estado é isso, o outro é de outro jeito, e sem pensar no conceito de região, né, o conceito de região nunca foi pensado, na verdade, por esses folcloristas que lá nos anos 50 se interessaram pelas culinárias regionais. Então, embora eles dissessem que estavam pesquisando culinárias regionais, eles estavam, na verdade, pesquisando as culinárias dos estados de origem deles, né, e onde o folclore nesse momento, né, foi muito dividido nas comissões estaduais. Então, partia-se da ideia de que você estando na Comissão Estadual Paulista ou na Comissão Estadual Mineira, você tinha que ir atrás das características do seu estado, né? Então, partia-se da ideia de que o estado, pressuposto de que o estado teria características culturais que precisavam ser buscadas, registradas e divulgadas, né? E não da ideia de que, mas existe uma região, né? Vamos pensar qual que é a região, quais receitas que seriam tradicionais, né, dessa região, que região é essa, como que ela foi formada, né?